Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje está aqui em 4 partes e tem umas coisinhas para mostrar para vocês interessantíssimas. E sabe que eu não sou de fazer promessa que eu não vou cumprir. Mas enfim, quero começar o vídeo de hoje comentando sobre 2 assuntos que tem tudo a ver com a esquerda no Brasil. Quero falar rapidamente sobre o show da Madonna, alguns aspectos políticos do que está acontecendo. Depois quero falar sobre a questão lá no sul do Brasil, as chuvas, algumas coisinhas aí que rolaram ao longo do dia de ontem, até a Procuradoria da Democracia, né, aquela do Messias lá atuando em campo para combater as fake news, falar da Marina, tudo que vem sendo feito, toda a politicagem, para depois entrarmos nele, no tópico sobre ele. Entrar dele não, né? Deus é mais, lá ele. Jair Messias Bolsonaro, ser entrevistado ontem no Spaces, mais 40 mil pessoas ao vivo, acho que recorde na plataforma. Bolsonaro é demais. Quero mostrar umas coisinhas que ele comentou, quero falar de alguns eventos que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Elon Musk não participou. E este tópico vai nos conectar com o próximo, são conjugados. A gente continua falando da direita, também vamos falar da esquerda, uns contrapontos. Tem uma sequência aí de um editorial com um texto que foi publicado hoje, que se misturam como unha e carne, e tem tudo a ver com a historinha do bolsonarismo moderado, e as coisas começam a ficar um pouquinho mais claras do que é que está sendo tramado neste Brasil. E depois, no final, tem uma coletânea aí de uns vídeos de uma live aí da esquerda, que eu só posso falar que segura o coração, segura a empolgação, que tudo indica que vem uma vitória acachapante nas eleições de outubro. E depois, bem 2 minutos, achei que teria ficado até maior a introdução. Já começando aqui, gente, a Madonna é uma baita cantora, né? Tá nada contra ela, tem umas músicas que até que eu gosto mesmo. Agora, não dá pra não comentar sobre o que acontece no Brasil, né? Plim plim, né? Hashtag Madonna na Glo, né? Glo é a Globo. Você vê ali, né? Marina e Gilberto Gil. Aquela máxima: quem paga a banda, escolhe a música. A Globo ontem pela manhã tava comentando aí que a Janja e a Madonna poderiam se encontrar, etc. Aí você tá perguntando, tá, mas virou o que agora? A revista Caras? Vai falar de fofoca, de celebridade? Não, não é sobre isso. Eu nem ia perder meu tempo. O que eu quero mostrar pra vocês, e por que eu quis trazer essa notícia aqui que circulou muito ontem, né, a questão do Lauro Jardim, é por causa disso daqui, ó. Vocês devem perceber que o Brasil é meio injusto. A esquerda, munida com ódio em relação a tudo, quer sempre ditar o que pode e o que não pode. Isso aqui podia estar no próximo tópico, mas tem tudo a ver com a Madonna também. Você vê, ó. Francisco Cardoso, médico, foi atacado, vilipendiado durante a época do Fica em Casa. Imagina o que é que ele defendia, né? Pra ele ter sido aí trucidado pela esquerda nas redes sociais. Médico sério. Esquerdista falando, né? Janja não é presidente, ela pode ir sim no show da Madonna, culpem os políticos gaúchos. Aí pegou muito mal o comentário que ele fez, passou 2 horas, depois ele republica: Janja não vai ao show da Madonna, pois ele está em Brasília ajudando na tragédia do Rio Grande do Sul. Aí você dá ali uma olhada, ó. A postagem original, 4h36 da tarde. Ah, mas a Janja não deveria ir no show da Madonna por causa do desastre no Rio Grande do Sul. Amigo, Janja não é presidente do Brasil, não é governadora do Rio Grande do Sul, não trabalha na defesa civil. Quem diz isso deveria estar cobrando políticos do Rio Grande do Sul que não destinaram verbas para tragédias. Aí pegou muito mal, né? Comentário totalmente desnecessário, por ódio. Aí apagou e voltou. Ah, mas Janja não deveria ir no show da Madonna por causa do desastre no Rio Grande do Sul. Amigo, por causa do desastre é que a Janja não vai. Ele está em Brasília, ajudando a organizar ajuda para o Rio Grande do Sul. Aí você vê, o cerco a Lula através do assédio a Janja é ainda mais asqueroso porque soma o antipetismo irracional, a misoginia habitual da extrema-direita e o machismo oculto de quem repele a atuação feminina. A estigmatização, a mordaça e a ofensa contra ela são sinal de retrocesso. Olha o ódio presente no comentário desse cidadão. Aí o cara que quer cagar a regra, quer se vender aí, né, como grande defensor dos oprimidos, jornalista do Brasil 247,
o site mais alinhado ao petismo no Brasil, a Nandi X, né, resgatou 4 postagens dele sobre a Michelle Bolsonaro. Micheque, ou Micaixa, está oficialmente mais perto da papuda? Cheque de Queiroz na conta e tráfico de influência para os amigos meterem a mão no dinheiro da Caixa? Cadeia e pouco? O país não suporta mais um único dia de liberdade de Michelle Bolsonaro. É hora de enjaular. O único cargo que Michelle merece disputar em 2026 é de presa do mês na papuda. Se as instituições funcionarem para prender comparsa do Geno. A luta contra a anistia aos golpistas inclui enjaular essa fundamentalista cuja conta colheu cheques de Queiroz. Toda e qualquer notícia referente a Michelle Bolsonaro precisa, por dever civilizatório e profilático, exortar a urgência de ambos serem presos e varridos da vida pública. Se há quem fale em destruir Michelle politicamente, merece aplausos, apoio, ajuda. O show da Madonna revela o que há de melhor na esquerda brasileira. Já que a gente tá falando dela, né? Podia estar no próximo tópico. E falar da esquerda. Falar de Madonna, falar da tragédia, falar da esquerda. Jane articula doações de item para mulheres afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Tsuki diz, né? No afã pela igualdade, o identitarismo tornou-se, né, uma doença invisível em seu hospedeiro. Será que é momento de ajuda as mulheres? Pô, e as crianças, né? Os homens? Poxa, antigamente a gente ajudava as vítimas. Eu gostava dessa época. Ajuda as vítimas, todos. Se olhar quem. Ficar promovendo essas divisões na sociedade. Mas enfim, né? Todo mundo é livre. O importante é ajudar. Mas fica aí o registro. Aí, eu não entender porque eu trouxe isso. Área VIP do show de Madonna. Tem comida, bebida, ar-condicionado e chão de madeira. Tá massa, legal. Muito bacana aí, área VIP. Guarda isso na cabeça. Guarda isso em mente. Globo exibe dançarinas sem roupas e beijo colorido em show da Madonna. Aí a Kelly Miyashiro, a gente comentou sobre essa menina nas eleições de 2022. Teve uma coisa aí que foi revelada pelo Lula que era flagrantemente verdade. E aí, na época, quem deu o maior escândalo pra falar que não, que Lula não é amigo de quem vocês estão falando que ele é, foi exatamente essa senhorita, Kelly Miyashiro. Na época a gente mostrou que, olha como é estranho, uma pessoa contratada pra falar, que cobre famosos, né? Coluna de fofocas se envolvendo em política. Aí na época a gente olhou o Instagram, lulista assim, dodói da cabeça. Aí essa senhorita volta ontem, né? Já na verdade é madrugada hoje, 00h15. A artista é o terror dos conservadores. Então o que é que você acha que tá acontecendo aqui numa nota como essa? Você acha que isso daqui realmente é uma notícia interessante, é uma notícia que não temos que contar pro Brasil, né? Esse choque, essa quebra de tabus, ou será que é só um ataque a um lado? Será que não é só a jornalista colocando todo o seu ódio pra fora, ódio reprimido que ela tem de pessoas que ela discorda? Mas essa é a esquerda do Brasil, esses são os petistas. Essa é a turma do amor. Essa é a turma do amor. Mas é amor demais. Aí pegando aqui o vácuo na Globo, e aí vai entender já, porque eu quis falar da área VIP lá do show. Transmissão do show de Madonna rende 21 milhões a Rede Globo. Porreta, muito bom, merece ganhar mais. Até porque a Madonna, né, botou lá a foto da Marina Silva e do Gilberto Gil. E o ponto todo tá aqui. Que o Ramad foi muito preciso aqui nas suas breves palavras. A revolta não é contra a artista Madonna, mas pelo escárnio, com dinheiro público pago pela população. Prefeitura fala em matemática para justificar o injustificável show que poderia ser bancado integralmente com recurso privado. Só a Globo tá ganhando 21 milhões. O show que tem participação do dinheiro público, com área VIP. Como é que funciona isso, gente? Como é que é um show com dinheiro público? Área VIP.
O pobre põe circo, que a galera esbanja. Ah, enquanto o carioca tem tantas outras necessidades no seu dia a dia. Desprezam a finalidade do incentivo à cultura nacional, formação de novos artistas e reforma de teatros e casas de eventos do Rio de Janeiro. Segurança e conluve concentradas e sobrecarregadas para um evento quando a cidade toda necessita de atenção e aperfeiçoamento nos seus serviços permanentemente. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Nem vou entrar no tópico, né, da cervejinha, das vítimas da sociedade, dos meninos. Nossa, circulou um monte de vídeo ontem, a galera chorando, tinha foto, rapaz, tem uns 20 celulares em cada mão. Sabe quando joga buraco com carta, que tu faz aquele leque assim, né, com as cartas? Era de celular. A menina assim, eita, Madonna deu bom demais. Deu bom demais. É o Brasil, o povo gosta. O povo gosta. Vamos continuar. Juro que no primeiro momento eu nem pensei nisso, eu vi a notícia, eu só fiquei triste. Aí eu li o que o Leandro Ruschel falou, eu fiquei mais triste ainda. Água inunda UTI em Canoas. 9 pacientes vieram a óbito. Aí o Leandro Ruschel destacou um ponto que não veio de primeiro na minha cabeça. Meu Deus, faz 2 dias que estão alertando por enchente. Tem 2 dias, vai ter gente. E nada foi feito. É de doer. Assim, é a tragédia anunciada. Você tá vendo o que tá acontecendo já? Faz alguma coisa. Move os pacientes. Tira os pacientes daí. Aí você vê a preocupação do Leandro Ruschel, cara da direita. Leandro Ruschel tá preocupado com a UTI. E os petistas? Presidente Lula, mande olhar também para os presos, né, pelos presos no Rio Grande do Sul, penitenciárias alagadas. Aí o Luiz Carlos Valois é compartilhado pela Ana Bardim. Presidente Lula, mande olhar também pelos presos no Rio Grande do Sul, a penitenciárias alagadas. É lindo, eu queria ter essa humanidade. Nesse momento, tá muito preocupado, né, com as vítimas da sociedade. Cada um com suas preocupações. A direita é preocupada com os pacientes na UTI. Aí você vê aqui os petistas. Capa da Folha de São Paulo. Curioso. Colocar ali a loja da Van, né? Alagada. Gente bem adoecida expressou aqui no Twitter, né, no X. Eu não gosto do X, eu gosto de falar Twitter. A satisfação de ver ver lojas da rede Havan inundadas. Manifestações de um antibolsonarismo patológico que ignora que a tragédia não escolhe suas vítimas segundo as preferências eleitorais delas. A capa da Folha é um atestado dessa efemeridade. A gente comentou ontem muita coisa sobre isso, mostrando, né, todo o amor que a esquerda tem para dar e nem emprestar. Aí, diante de tudo que está acontecendo, todos os ataques, todo o descaso com o povo, né, esses maus tratos, essas ofensas verbais, surge ele, Jorge Messias, o maior AGU que já passou por Brasília em toda a história do Brasil, né, da República do Brasil. Desde sua fundação em 1500. Nunca tivemos um homem tão bom. Triste ver fake news explorando a tragédia no Rio Grande do Sul. É um homem tão dramático, não se deve apelar para a mentira como ferramenta política. É hora de unir-nos para salvar vidas com teus estragos e iniciar a reconstrução. O governo do presidente Lula prestará todo o apoio possível ao governo e ao povo gaúcho. A PNDD já acionou seu protocolo para combater as notícias falsas envolvendo a tragédia e sua exploração abominável. Confira aqui as ações de socorro do governo federal do Rio Grande do Sul. Parece aí que eles estão incomodados com quem estava reclamando que o governo Lula não estava agindo com empenho. Será que o maior AGU que já passou na história desse Brasil vai também olhar o discurso de ódio da esquerda? A pergunta retórica, né? A gente sabe a resposta. Aí o Poder 360 deu destaque. Acho que se você fez uma postagem na rede social é porque você quer que as pessoas vejam.
E aí o Poder 360 relata, né? Em meio à tragédia no sul do país, a Suprema Corte faz brincadeira com Star Wars. Ontem é considerado o dia do Star Wars, né? 4 de maio. Assim, aqui a força esteja com você. Aqui, may the force be with you. Acho que essa é a tradução em inglês. Aí may, enfim, né? A tradução fica 5 de abril. Desculpa. Não. 4 de maio, porque lá a data eles invertem, né? Eles colocam o mês primeiro, depois a data. Aí a turma achou por bacana botar a imagem lá daquela estátua vendada. Aí vai dando assim um zoom na cara dela, daqui a pouco sobe um sabre de luz. Aí o André Marciga, que é jurista, acho que ele fez uma pontuação muito importante também. O Supremo não tem que comemorar dia de nada, não tem que brincar com nada, não tem que ser próximo do povo, não tem que ser político com ninguém, tem que julgar em silêncio, não em sigilo e de forma técnica. Será difícil entender? Eu entendi. Estou compartilhando com vocês. Aí durante o caos também que está acontecendo, eis que surge Eduardo Leite, com propostas irrealistas, obviamente, que o único interesse é realmente, eu só consigo enxergar como uma jogada de marketing. Mas até isso, se você tivesse um mínimo de conhecimento, você ficaria meio assim, né? Pô, o que tu tá propondo, hein? Será que isso realmente é algo bom? Mas o pessoal nunca estudou história a fundo, então o que colar, colou. Esse é o momento para deixarmos de lado diferenças políticas. O que o Rio Grande do Sul está atravessando não tem precedentes na sua história. O Estado precisará de um plano Marshall para ser reconstruído. Bom, o plano Marshall, no final do dia, acabou por enfraquecer a soberania dos países europeus. Acabou que os Estados Unidos, né, emprestou muito dinheiro, né, ou seja, virou o credor das dívidas. E isso não é muito bacana. Então a pessoa não sabe de nada, vê uma palavra, acha que é bonito, acha que vai lacrar e bota pra frente. E o brasileiro, muitas vezes, não entende das coisas, vai lá e abraça e fala, é isso mesmo, né? Nossa. O Villimig até diz, ó, cuidado com o tão plano Marshall, o bairro dos globalistas vão se amarrar na ideia e controlar o Rio Grande do Sul pós-reconstrução. Acho que algum país tem interesse em financiar o Brasil a reconstruir porque tá com pena das tragédias? Mas vai lá. Felipe Hermes fez uma ponderação também sobre o que está acontecendo. 3,5 trilhões em impostos. Não é milhão, não é bilhão. Trilhão em impostos. É muito dinheiro. E não existe um plano nacional para um caso de calamidade pública. O Estado, com o maior contingente das forças no país, precisa sair catando ajuda como quem faz vaquinha para pagar o lanche na madrugada. E não esqueçam, o prazo de declaração do seu imposto de renda é o final deste mês. Pague certinho, viu? Esse é o Brasil. Essa é a preocupação com as coisas que estão acontecendo. Aí, nesse meio tempo, se junta aí ao plano Marshall do Eduardo Leite e os impostos, surgem duas pessoas, né, do núcleo duro do petismo. Uma é a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, a outra é ministra do Lula. A Gleisi, eu acho que ela percebeu, acho que na verdade o Lula percebeu há muito tempo, que a única forma deles permanecerem no poder, inclusive alguns setores da esquerda já vêm falando isso, é através do autoritarismo. Só com a agenda autoritária, a esquerda consegue se manter no poder, né? Utilizar toda a sua força de opressão para se segurar na cadeira. E eles viram que no mundo hoje, onde é que está o dinheiro? Né? O dinheiro está no mercado, nos rentistas, nos banqueiros. E o que é que essa turma toda apoia? Agenda SG, agenda verde, que no final do dia é só benefício para as elites. Aí Lula tá com esse discurso para cima e para baixo. Quem que não quer o apoio no bilionário? Aí a Gleisi Hoffmann pega uma tragédia para falar isso daqui. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, infelizmente, se encaminha para ser a maior tragédia climática do país. Ó que palavrinha bacana. Uma clara demonstração de que precisamos proteger o meio ambiente, como vem falando repetidas vezes o presidente Lula.
E o que você tem que fazer para salvar o Brasil? Acabar com o desmatamento, tá? Demarcar terras indígenas. O que tem a ver demarcar terras indígenas com para-chuva? É porque os índios sabem que é a dança da chuva, né? Fazer lá o cacique Raoni, cobra coral, aí não vai chover mais. A força do dinheiro não pode mais influenciar parlamentares conservadores a aprovar projetos nocivos para a natureza. Mas acontece exatamente o oposto. A força do dinheiro controla os parlamentares de esquerda. As regulamentações no Brasil que estão passando são todas de esquerda. O que essa gente está comentando? O IBAMA, inclusive, está quase de greve, né? Tá operação padrão. A atividade de licenciamento está parado. A Petrobras, maior empresa brasileira, uma das maiores petrolíferas do mundo, não pode explorar a margem equatorial que a Guiana está explorando e levando riqueza para o seu povo, porque o IBAMA do Lula não deixa. É um absurdo. Sabe assim, eles brincam com a realidade. Aí você vê, por que eles continuam onde estão? Porque a educação brasileira desapareceu. O que existe hoje é uma obrigação a entrar numa sala, nem vou falar que é de aula, é uma sala onde você vai ser moldado. Gente, o que é que um jovem no Brasil que sai da escola no seu terceiro ano sabe fazer? Eu digo por mim, eu era dos bons alunos. Eu é que eu nem fui, né, aí da educação pública, da educação privada. Passei no vestibular muito antes de terminar. Na minha época não tinha nem, é vestibular mesmo. Vestibular aquele, né, o vai ou racha. Passei em terminar o terceiro ano, odontologia. O curso, então, mais concorrido, porque medicina só tinha uma vez por ano. Então, quem queria tentar medicina, né, tentava odontologia. Passei em primeira chamada, não passei em repescagem, não. E eu saí da escola sem saber fazer nada. O que eu sabia fazer? Nada, eu era inútil. Eu sabia usar o computador quando eu aprendi na escola. Naquela época ainda era um diferencial. 2008, 2009. Só que o que mais que eu sabia fazer? Aí imagina hoje em dia. Aí o petista não aprende nada na escola, vê uma coisa dessa, ele prefere acreditar no que ele tá enxergando? Não, ele acredita no que ele escuta. Ele acredita no que ele escuta, no que ele tá vendo. Ele nega a visão. Não, ele tapa os olhos. Não, a Gleice tá falando, eu vou acreditar. Então é isso. Ele tá vendo que todos os banqueiros, todos os liberais, a Rede Globo tá apoiando o Lula em massa. Mas não, eu tô vendo o cara apoiar o Lula, mas na verdade eles apoiam Bolsonaro. São os parlamentares de direita, são os conservadores. Aí vem a Marina Silva, a prima de Mestre Splinter. O pessoal diz, não vamos politizar as tragédias. Não, mas não, tem que falar pra Marina. Se não tivéssemos tido 4 anos de apagão em termos de política climática, de política de prevenção, poderíamos estar numa outra situação, com certeza. Essas políticas foram todas retomadas a partir do ano de 2023. E você há de convir que algo dessa magnitude não consegue se resolver em um ano. Tudo que o governo dispõe, em termos de aeronaves, as mais sofisticadas que nós temos, os equipamentos para fazer o socorro às vítimas, junto com o governo do estado, está sendo feito. Isso é uma situação dramática. Isso poderia estar acontecendo aqui, mas em outras regiões do mundo. Porque os equipamentos, eles conseguem sobrevoar em determinadas circunstâncias meteorológicas. Em outras, nós não temos equipamentos para fazer esses sobrevoos. E na nossa região, nós vamos ter situações terríveis, porque nós somos uma região que está combinando altas precipitações com estiagens muito grandes, períodos de seca, que compromete os processos de equilíbrio da vida, mas também os processos de equilíbrio das atividades produtivas. Isso é o que eu chamo de uma desregulação, né, do sistema climático, porque o mundo ainda não sabe como fazer prevenção a eventos climáticos extremos. Ele geralmente faz a gestão do problema, né, do desastre, não faz a gestão do risco. Nós estamos trabalhando para ter um plano para sair da gestão do desastre para a gestão do risco. Estamos trabalhando para ter um plano. Vai trabalhar para salvar o povo, Marina. Ah, Jesus. É de doer. É de doer. E um dos melhores comentários, gente, que eu vi sobre essa questão da Marina
Não veio nem da direita. Achei um comentário muito bom. Colocou o assunto assim de uma forma clara e cristalina. E não é esse perfil aqui não, Jornal Razão. Esse vídeo do Jornalzão vou mandar pra vocês. Vocês devem ter ouvido uma zoada, né? Mostrando, enquanto a Marina tá aí no falatório, botando a culpa na gestão anterior, a gestão Bolsonaro, tá lá o povo, jet ski, indo resgatar, helicóptero, etc. Comentário é esse daqui, ó. Danilo Thomas, jornalista de esquerda, escreve vez ou outra na Folha de São Paulo. O discurso ambientalista despolitiza as pessoas e as impede de ver que, mais que a chuva, é a falta de infraestrutura que causa essas tragédias. Esses mesmos ambientalistas que agora choram se opõem a toda e qualquer obra de infraestrutura. E não apenas. São todos aliados do setor financeiro que drena os recursos do Estado ou impõe leis, como o teto, que impedem a ação do Estado, mesmo em setores fundamentais. Então você quer dizer que a natureza não influi? Claro que influi. A questão é que a solução para isso não passa pelas platitudes dos ambientalistas, mas pelas velhas soluções que eles desprezam. É infraestrutura, é obra. Mas a galera não quer fazer. A preocupação é fazer o que dá para ver, na lição. Porque ninguém está preocupado com nada. Não existe uma articulação, sabe? Você vê, entra prefeito, sai prefeito. Ninguém tem muita preocupação em deixar um legado, construir umas coisas ou outra. Vou dar um exemplo lá de Feira de Santana. Não temos o melhor prefeito do mundo. Eu acho que ele volta agora pro seu 6º mandato. Acho que não temos o melhor prefeito do mundo. Passa longe, com certeza tem vários defeitos. Mas, olhando para trás hoje, deu pra ver que o cara... ele tinha um senso de deixar alguma coisa. Feira de Santana. Gente, Feira de Santana nunca foi uma cidade pequena. Eu já nasci, Feira já tinha mais de 500 mil de habitantes. Não é uma cidade pequena, né? 500 mil. Vocês aí que devem morar em São Paulo, você deve achar que é uma roça. Não é uma roça. Pelo menos respeita a minha história. Feira de Santana tem 4 grandes avenidas. Tinha na minha época. Agora tem até mais. Agora tem um contorno, tem outras aí que coisa. Pista com 3, 4 faixas. Mas antigamente você tinha a Getúlio Vargas e a Presidente Dutra. Eram horizontais, ou seja, leste-oeste. E você tinha a Maria Quitéria e a João Durval, que era norte-sul. Você tinha essas 2 grandes avenidas. A Maria Quitéria, que talvez era mais próxima do centro da cidade, cortando norte e sul, não tinha asfalto. Cidade com 500 mil de habitantes. Isso nos idos 90, isso nos anos 2000. Esse cara que entrou lá, o cara pegou a cidade. Quem era criança lá, passado 20 anos, você vê que mudou. A cidade agora tem viaduto, a cidade tem túnel, a cidade tem isso, a cidade tem aquilo outro. Cresceu do jeito certo? Não. Teve, obviamente, interesses de, não, vamos seguir aqui, né, Panoide, uma avenida grande, bonita, numa área que uma galera tinha já uns terrenos, né, plano diretor, que se escolhe isso, viu? Prefeito é importante. Tem muita gente, muita construtora que apoia a prefeita também por causa do plano diretor. Teve. Mas você vê que minimamente Feira de Santana, ela foi desenvolvendo coisa, você fala, cara, vai passar os anos. Se isso aqui não tivesse sido feito lá atrás, imagina como é que não estaria o trânsito, o tráfego, esse seria o caos. Mas é um projeto mínimo de desenvolvimento para uma cidade. Mínimo do mínimo do mínimo. Do mínimo. Aí você pega aí cidades grandes, capitais, não tem nenhuma preocupação, não tem nenhum cuidado. É o caso da Madonna, 17 milhões, que foi o que apontado aí, gasto pela prefeitura, ou 20 milhões. Não tinha nada melhor para fazer com esse dinheiro. Com 20 milhões não é pouco dinheiro. Se bem investido, eu tenho certeza que traz um retorno muito melhor que o show da Madonna, que dava para ter sido feito de forma privada. Daria para ter sido feito. Conversa mole aí, não sei o quê. Quem é que tava organizando o show da Madonna? O Itaú, setor financeiro, exatamente o que esse cara tá comentando. A gente não sai do lugar porque o Brasil não tem um projeto. Tinha que ter um projeto inicialmente nacional para dar um direcionamento, para inspirar os governos estaduais a criar o seu projeto, né, derivado, e que isso depois o município entra para acoplar o seu. Obviamente tudo de forma independente, mas todo mundo mirando alguma coisa.
Mas no Brasil, as coisas giram em torno da próxima eleição. Se manter no cargo, ter o poder. Aí esse prefeito lá de Feira de Santana, o bicho se elegeu 2 vezes. Depois, ele indicou um, o povo chamado de Tarcísio Boca Mole. Ficou só 4 anos que ninguém queria, ele voltou, levou de novo, sempre no primeiro turno. Depois se elegeu, depois botou um poste lá. E agora vai voltar de novo, não tem como. O povo vai falar, não, bota esse cara aí, pô. Pelo menos o cara tá trabalhando, fazendo alguma coisa. Tá fazendo alguma coisa. A galera é tão cega pelo poder que não percebe que se trabalhasse um tiquinho, não precisava enganar o povo tanto. Era melhor, pelo menos era bem tratado, andava na cidade e não recebia pedrada nem ovada. Mas vamos continuar falando de assuntos melhores. Nossa, me dá uma tristeza falar da esquerda, mas tem que mostrar. Porque esse material, querendo ou não, eu sei aquele material que ajuda a trazer o isentão, o afegão médio que não acompanha a política. Porque é pra você mostrar, falar assim, cara, tu não acompanha a política. Mas tu acha que essa galera que tá falando isso, que tá se colocando contra o desenvolvimento do Brasil, tu acha que votar neles vai dar certo? Eu não tenho nenhum projeto pra te apresentar, mas eu sei o que essa galera tá fazendo. É aquele jargão assim, ó, se a Globo tá de um lado, eu tô do outro. Se a Globo tá de um lado, eu tô do outro. Simples. Você vai acertar 100% das vezes. Não tem como a Globo tá certo. Só um exemplo, né? Mas enfim, vamos continuar. Falar de Bolsonaro é falar de coisas boas. Não tem por onde correr. Fale o que for do homem. Ele faz, ele mostra, ele realmente vive o que ele diz. Não é da boca pra fora. Bolsonaro ontem, a cara dele isso. Foi pra Manaus, deu um ziquezires, foi parar no hospital. E isso aconteceu porque ele já não seguiu a recomendação médica. Tá ali, ó. Bolsonaro passou mal, mas já tá bem, né? Do jeito dele. Nem era pra ter ido pra Manaus. O cara contrariou a orientação médica. Passou mal, logo que chegou no aeroporto. Ainda foi pra carreata. Foi andar de barco. Aí acabou baixando no hospital só depois do segundo mal-estar. E tem gente que ainda acha que o conforto de seu sofá ou de frente pra uma câmera que fica passeando nas viagens dele pelo Brasil, né? Ou faz parte do sistema, né? Tem gente que tá falando assim, tem gente que liga a câmera, fala, Bolsonaro do sistema, o povo no sofá reclamando do cara. Tá lá, né, o homem. Bolsonaro foi socorrido às pressas após ato político em Manaus. Bolsonaro explicou que vive um novo quadro de infecção por erisipela e contrariou orientações médicas para viajar ao Amazonas e cumprir os compromissos políticos. Mas lá tava ele. Tem eleição, tem que eleger gente para tirar a esquerda do poder. E finalmente resgatar o Brasil. Bolsonaro prestigia o lançamento da pré-candidatura de Alberto Neto em Manaus. E aí à noite, Bolsonaro não estava conseguindo usar a conta dele para acessar o Spaces, para poder ser entrevistado lá pelo Mário Naufal. E ele usou a conta do capitão Alberto Neto. Teve gente que estava achando que alguém estava dublando Bolsonaro, que não era ele, porque ninguém estava vendo lá o emojizinho na foto de Bolsonaro no Spaces. Mas Bolsonaro participou, falou um monte de coisa. O Oliveira fez uma thread destacando as principais falas de Bolsonaro. Eu não vou trazer todos os itens que Bolsonaro falou. Tem alguns que eu quero dar um destaque maior, que são esses aqui, né? Óbvio. Não só esses. Tem mais uns 6, 7. Bolsonaro finalmente apareceu no Spaces. Passei 4 anos aqui no Brasil, acusado de buscar censura, o que não aconteceu. Durante a campanha eleitoral, quase todas as páginas derrubadas ou desmonetizadas, né, me apoiavam. A censura quer destruir a direita no Brasil. Frases, né, bem concretas que Bolsonaro estava contando lá para a audiência, que é mais de 40 mil pessoas. Ainda bem que apareceu uma força vindo dos Estados Unidos, porque o governo Biden não cumpriu com o seu compromisso de fazer a liberdade de expressão valer aqui no Brasil. Bolsonaro vai completar essa fala, ele completou momentos depois. Alguns conseguiram asilo nos Estados Unidos, outras foram detidas, algumas tiveram a polícia na porta de suas casas para destruir a direita no Brasil. Você obviamente está entendendo que Bolsonaro está falando das vítimas. A esquerda aqui tem todo o apoio da imprensa oficial. Nós não temos as mídias sociais. Eu acredito que tem a censura que veio dos Estados Unidos para cá, para ajudar um governo de esquerda. Não temos provas. Aguardo as investigações do Congresso americano. Aí a complementação, né? Turma, ainda que a turma não fez sua parte pela liberdade de expressão, a turma realmente se empenhou
para implementar um regime de censura. Mário pergunta: o senhor se arrepende de alguma coisa que fez? É Bolsonaro, né? Cheguei à presidência com o celular na minha mão e um filho meu que foi meu marqueteiro. Ninguém esperava essa possibilidade, pois eu era apenas um deputado que não tinha grande partido, né? Imprensa contra mim. Isso fez o sistema ficar em alerta que alguém como eu fosse presidente do Brasil. Todas as acusações contra mim são narrativas, nada em contra, pois não cometi crime algum. Nós fizemos nosso mandato despertar o interesse do brasileiro pela política. Esse talvez seja um dos maiores legados de Bolsonaro, se não o maior. Eu já falei isso, né? Na minha visão, talvez seja o maior legado de Bolsonaro. A quantidade de pessoas que só acompanham política por causa desse cara, seja direita, esquerda, pra cima e pra baixo, o cara pauta o noticiário, não tem como. Não tem como. E uma vez que a mente se abre, ela nunca mais se fecha. O povo começou a entender o que é política, quais são as potencialidades do Brasil. Fizemos um governo que deixou a maioria feliz. Se não fosse Bolsonaro, a gente não tava aqui hoje, né? Vamos ser sinceros. Eu já falei isso outras vezes. Acho que tirando os canais que já falamos de política antes de Bolsonaro, acho que todos os outros, em parte, são resultado de Bolsonaro. Diretamente, sobre esse processo. Esse clima que ele gerou no Brasil, né, de interesse de tentar entender o que se passa no país. Se não fosse Bolsonaro, acho que eu jamais tinha feito um canal aqui no YouTube. E o tanto, rapaz, eu digo, eu aprendi coisa, viu? Mas eu aprendi coisa nesses anos. E sigo aprendendo. Eu gosto de olhar pra minha vida e sentir que 6 meses antes eu era burro. Se passar 6 meses e eu olhar pra trás e me achar que eu sou burro, eu falei, pô, eu não aprendi nada. Eu gosto de aprender a olhar pra trás. Nossa, como eu era burro, como eu sinto vergonha de mim mesmo. Esse é um sentimento bom. É você ver que você realmente tá aprendendo alguma coisa, que você tá evoluindo. Tanto é verdade que continuamos arrastando multidões pelo Brasil e o atual presidente não consegue nem isso, né? Nem 5% disso. O senhor está mentalmente preparado para ir para a cadeia? Qual a probabilidade de um atentado contra o senhor, Jair Messias Bolsonaro? Aí ele diz, né, rapaz? A história do Brasil nos últimos anos tem mostrado que as pessoas mais à direita têm tido problemas. Vídeo Celso Daniel. Aí depois ele até fala que, no caso dele, tentaram em 2018 com a Adélio. Ele não gostou muito de como as coisas aconteceram. Achou que faltou empenho para solucionar o caso. E o último momento aqui eu quero destacar. Não sei se Bolsonaro tá querendo nos deixar sonhar, mas vamos sonhar só um tiquinho. O Mário perguntou, o senhor está inelegível. Dá para reverter isso? Aí Bolsonaro respondeu que minha inelegibilidade veio depois de uma reunião com embaixadores. Não justifica. O motivo não tem peso nenhum, mas o TSE, no momento, né, não é para sempre, no momento, é composto por uma maioria de partidários. No momento, ele repete de novo, né, é via parlamento, no momento, mas os momentos mudam, as coisas mudam. Será que vai ter momento para ter Bolsonaro? Não sei, realmente não sei. Eu sei que vai ter um momento. O Mendonça já veio. E vai ter um momento que eu acho que realmente você vai ter um 4-3. Será? A turma tá disposta a peitar, criar uma briga gigantesca? Bolsonaro, lá de novo, 22, se confirma? Não sei, eu sei que é no momento. Sei que por hora é no momento. E aí, uma coisa que o pessoal ficou debatendo em determinado ponto, e eu entendo demais, né? Muito estranho. Mas eu também entendo quando o cara diz, né? Porque o cara não é brasileiro. Aí ele fica nessa. Pô, será? Porque é tão absurdo o que se passa no Brasil. O cara às vezes fica, né? Será que essa galera tá falando a verdade mesmo? Será que eles não estão me enrolando? O Oliveira destaca, né? Mário, quero convidar o presidente Lula para uma conversa comigo. Para dar seu lado da questão. Aí o povo fica assim, né? E aí? Lula, dá a versão dele? E aí... Depois lá o pessoal falou com o Mário, falou que no Brasil emprestou de esquerda e apresentaram um gráfico, né, que foi uma pesquisa que foi feita, realmente um levantamento, mostrando que no jornalismo brasileiro, mais de 80% se classificam como esquerda pra valer. Mais de 80%. Né? 4,7% de centro, 2,5% de centro-direita, 1,4% de direita. Né? Então, basicamente 95% é de esquerda. Autodeclarado. Aí o pessoal ficou meio assim.
Sobre isso, e o que vai nos conectar com o próximo tema, que tem relação com esse, mas tem uma coisa só do Twitter antes, isso daqui. A Tsuka ela até colocou esse pedaço, né? Ela fala assim, ó, os Spaces são a nova forma de jornalistas fazerem entrevistas. E é isso que o Mário, né, está fazendo. Isso não significa alinhamento político. Tanto que o próprio Mário diz que é mais alinhado às políticas de Lula. Mas ele está dando voz a Bolsonaro porque acha injusto o que está acontecendo com ele e com o Brasil. Só que, calma, deixa eu terminar. Analisar essa entrevista virtual como alinhamento é como dizer que Bolsonaro ou a direita seria alinhada ao PCO caso o partido fizesse a entrevista com Bolsonaro, ou que a revista Oeste estaria alinhada ao Lula caso fizesse uma entrevista com ele. Então, calma, respira. Agora, quando o Mário acha que ele está alinhado com a agenda do Lula, eu acompanho esse cara, porque ele entende que na cabeça dele, né, ele olha assim o mundo hoje, o que está acontecendo, ele vê o Partido Democrata, vê as movimentações ONU, etc. Ele vê essa questão, né, do globalismo como um problema e ele acha importante você ter, o que a turma discute como um mundo multipolar. E na cabeça dele, o governo Lula é o governo Lula, o governo da desdolarização, o governo do BRICS. Ele não é... Gente, o que sai lá fora não é a vassalagem do Lula. Então ele acha que o Lula, sabe, seria um desenvolvimentista, um nacionalista, que é como às vezes parte da esquerda tenta contar. Então até isso a galera é enganada. Até isso a galera é enganada. Até isso. E o cara não faz a mínima ideia do que se passa no Brasil. Aí, após Tsuka postar esse tweet, ela recebeu alguns comentários, ela deu RT naquele. A mina falou o seguinte: fiquei chocada quando ele disse isso. Quais políticas do Lula merecem algum apreço por quem acredita na democracia? Mas é exatamente isso o ponto. O cara não sabe o que o Lula defende. O mundo não sabe o que se passa no Brasil. O mundo não faz a mínima ideia do que passa no Brasil. A imprensa brasileira não conta nada. A Tsuka fala o seguinte, ó. Eu não fiquei chocada. Acompanho as postagens do Mário. Percebe-se a maneira descuidada, ou um viés, né? Que ele reporta algumas delas, como por exemplo aquela que ele fez lá na questão de Santa Catarina, né? HNZ. Ali já era um sinal para, pelo menos, as pessoas ficarem com o pé atrás. Fiz um tweet sobre isso na época para evitar qualquer decepção futura como essa que está acontecendo. Papel esse que deveria ser dos influenciadores que agitam o coração de vocês e pedem pix, e quase fui cancelada. Na minha percepção, sempre ficou claro que ele não era de direita nem apoiador de Bolsonaro, assim como Musk não é, mas que ambos estão apenas levantando o tema liberdade de expressão. O problema é que os bolsonaristas estão muito machucados, com razão. Pelo amor de Deus, né? Dá pra nascer alguém que tá sofrendo mais do que a direita bolsonarista. Por conta da perseguição, e essa fragilidade desencadeia dois fenômenos. De um lado, esperanças ao extremo, em qualquer um que apareça defendendo a liberdade de expressão, mesmo sem saber o que essas pessoas pensam sobre outros temas. Aí no Brasil você pega um Deltan Dallagnol da vida, um Sérgio Moro. Eu vejo o pessoal compartilhando aquela menina Amanda Vettorazzo do MBL. Eu fico, meu Deus do céu. Como, assim, eu até entendo o pessoal cair na lábia do Moro, Dallagnol, não saber o que aconteceu, porque a forma como a Lava Jato foi explorada transformou esses dois caras em heróis. Você tenta pontuar qualquer defeitinho. Não, o pessoal acha que você está defendendo o Lula. O pessoal não consegue nem acreditar que o Deltan o Deltan nem peida. Ele nem peida. Ele é cheiroso demais. O Moro, nossa senhora. Agora a Amanda Vettorazzo é do MBL. Aí eu falo assim, rapaz, como é que o cara tá reclamando da censura, tá reclamando do autoritarismo e tá compartilhando a menina do grupo que criou a confusão? Sem o MBL, o Ayan, Madalene Laxo, isso jamais existiria. Vou pontuar, não tinha nada. Foi que deu todo o material pra começar a CPM da Fake News. Tá lá turma batendo pão pra Amanda Vettorazzo. Eu falo, meu Deus do céu. Aí tem outro que é do Rio de Janeiro, Costenaro também. Eu falo, nossa, velho. Mas como o povo é inocente. Esses são até mais espertos, porque eles não colocam na arroba deles que eles são no MBL. Mas eles também não negam. O Costenaro foi aquele que foi apanhar lá em Brasília do Glauber Braga. Cavou a falta, né? Que é o que o MBL faz. Tu já percebeu isso? Só o MBL apanha no Brasil. Só o
MBL apanha. E apanha toda vez que eles vão no lugar, eles apanham. Parece que é a política deles pra ganhar engajamento. Enfim, a galera deu 2 gritos contra o Lula, abraça. Tem um que eu nem falo mais, porque eu nem falo, acho que eu nunca citei o nome dele. Eu falo assim, meu Deus do céu, velho. Não adianta. Era advogado do MBL. Ah, Jesus, não adianta falar, o povo gosta. Aí você fala assim, você está dívida na direita. Quando não é isso, a esperança em excesso, tem a galera que fica em negação total. A quem levanta a bandeira de liberdade de expressão por saber o que essas pessoas pensam sobre outros temas. O cara às vezes perde a fé por conhecer. Eu sei o que ela tá falando é o seguinte, ó. A pessoa tá incomodada com o que tá acontecendo. Aí ela vê que um descarado levanta a bandeira da liberdade de expressão. Aí ela vê que as pessoas começam a dar palco e bater palma para pessoas que contribuíram pro caos. Como é que essa pessoa fica? Desolada, desesperançosa. 2 fenômenos opostos que resultam numa roda de ratos, onde o maior prejudicado sempre será somente você. Proteja-se emocionalmente. Essas são as regras que eu estipulei e sigo na maioria das vezes para não surtar. Respirar, pensar, refletir, mundo real, possibilidades, equilibrar, se preparar. E aí, com tudo isso em mente, quer dizer, só esse pequeno hiato pra gente falar o que vem a seguir. X de Musk tira Brasil da lista de países em que permite anúncios políticos. Seguindo o Google, a turma também tirou. Pelo menos até a última segunda, o país ainda estava no rol de nações em que eram permitidos anúncios de conteúdo político. Não aparecia apenas na listagem de permissão para anúncios de campanha política. Agora já não consta em nenhuma das 2 opções de publicidade. A alteração do site do X ocorre na mesma semana em que vence o prazo para as plataformas se adequarem às novas regras do TSE. Parece que essas regras são impossíveis de serem seguidas. Aí, pegando o gancho que a gente falou, Bolsonaro vem trabalhando, rodando o Brasil, fazendo a parte dele, o pessoal muito emocionado, às vezes não quer entender o que se passa, juntar com questão de Brasil, problemas, ter um projeto, ter um direcionamento, né? Se aprimorar a cada momento. Eis que hoje de manhã o Estadão escreveu um editorial muito importante. Esse editorial é muito importante. Esse editorial só poderia ter vindo do Estadão. Porque o Estadão, gente, ele não é um jornal qualquer. O Estadão acho que é o jornal mais velho do Brasil, dos grandes jornais. Dos grandes, o Estadão mais velho do Brasil. O Estadão nasce antes da República. O Estadão já nasce para ser o que a Globo é hoje em dia. Os golpes que tiveram no Brasil, todos contaram com o apoio do Estadão. É um jornal expert para fomentar narrativas, para fazer movimentações políticas. E o Estadão, ele nasce como? Você vai ali nos vídeos de 1830, começa os movimentos liberais no Brasil, Badaró, etc. Vem Júlio Franco, aquele contexto da bucha, é a turma da bucha, né? A elite paulista da Faculdade de Direito lá com São Francisco. Inclusive, tem umas pessoas que vocês não gostam muito, estudaram lá, né? Na USP. Enfim, se organizam, Júlio de Mesquita com 2 coleguinhas, funda Estadão, era o veículo oficioso da bucha e desde então nunca pararam. Nunca pararam, depois veio o filho dele, Júlio de Mesquita Filho, tentaram aí a Revolução em 32 contra o Vargas, fomentaram, conseguiram eleger todos os presidentes até 1930. Inclusive foi, acho que é uma constatação, né? Ficamos menos burros. A República Brasileira nunca foi café com leite. Foi a República da Bucha. Os mineiros eleitos tinham estudado na USP, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Eram bucheiros. Foi a República da Bucha, a República Velha. O Vargas vem para romper com isso, inclusive colocou a bucha na clandestinidade. Aí a bucha vira o Centro 11 de Agosto, acho que é o nome criado, né? E disse que acabou, né, em 1930. E aí você tem a USP, que é um braço de todo esse projeto, que vem com o seu prédio de sempre, que é o liberalismo brasileiro, que no final do dia não passa daquela velha máxima que o dinheiro manda e o pobre obedece. E aprontaram 1001 coisas e o Estadão sempre seguiu sendo o jornal liberal. E aí, nesse meio do caminho, o liberalismo no Brasil sempre foi isso. Pós-2013, Lava Jato, os liberais, vendo que o projeto petista deu errado e que um clamor conservador crescia no país, um acordar, já tinha Bolsonaro, meio que tinha Olavo de Carvalho, eles aproveitaram todo aquele sentimento para capturar
agenda brasileira enfiar o liberalismo deles no meio. E aí surge o conservador nos costumes, liberal na economia. Quando o cara, na verdade, só estava sendo enganado. Era o cara que defende o básico, que defende menos imposto e liberdade econômica, que surge muito antes do liberalismo. Desde que o mundo é mundo, ninguém quer receber ordens do Estado. Desde que o mundo é mundo, isso é muito óbvio. Muito óbvio. Desde que o mundo é mundo, ninguém queria pagar imposto. Tem nada a ver com liberalismo, assim como o progressismo. Não tem nada a ver com progresso. O progressismo é esquerdismo, é o wokeismo. Só isso. Mas é o nome. E aí as pessoas, elas preferem acreditar nos seus olhos ou nos seus ouvidos? Nos ouvidos. Elas querem ligar o nome liberalismo à liberdade. Progressismo a progresso. E a turma não entende. Não entende. E aí eu venho comentando, já há um bom tempo, junto com vocês também estão ligeiros nisso, que estamos passando por muitas mudanças. Principalmente na Europa, nos Estados Unidos, uma direita diferente. Falam, cara, o que é que a gente fez que deu errado? Eles perceberam que em determinado momento as coisas meio que deram errado. E aí surge a direita antiliberal, que no primeiro momento, mas como é isso? E aí os jornais do consórcio sempre pintam que essa direita antiliberal é uma direita autocrática, ditatorial, reacionária. Quando você vê que no final do dia eles só estão pensando no povo. É Bolsonaro, é o Trump, é a turma lá de Portugal do Chega, é o Vox, é o partido político lá do agro da Holanda, é a Polônia. Você fala, o que é que tá acontecendo? Né? Tá estranho isso. Tá meio estranho isso. Aí chega nas eleições de 2022, você vê todos os liberais apoiando Lula. Aí a direita fica, meu Deus, mas os liberais! Mas Bolsonaro! A turma não entendeu nada. A turma ainda não entendeu que foi sequestrada. E eles pegaram vários do seu discursinho e botaram lá os conservadores no costume liberal na economia. Não tinha nada a ver isso. E aí o Estadão, percebendo o que está acontecendo no mundo e no Brasil, a gente está comentando sobre... A gente está na vanguarda desse movimento já há muito tempo. Eis que o Estadão aparece com esse editorial. O perigoso cerco ao liberalismo. Falei, olha só. Direita articula ataques ao Ocidente liberal, enquanto a esquerda se encanta pelo eixo da revolta contra o Ocidente. Mais do que nunca, os valores liberais precisam ser defendidos. Vamos dar uma olhada. Acho que eles estão sentindo, e muito, o movimento que se avizinha. Passado apenas um século da vaga totalitária que desafiou a democracia e o liberalismo, né, e resultou no segundo grande conflito mundial, os valores que definem o Ocidente voltam a ser desafiados de maneira frontal. Para mim, os valores que definem o Ocidente são os valores cristãos. Eu vejo o mundo ocidental como um mundo cristão. Era assim que eu via. Posso estar errado, mas é assim que eu via. Nunca foi os valores econômicos. O valor econômico não tem valor nenhum, né? Você pega... O que é que o valor econômico faz na decisão? Se você for seguir sua vida por ele, minha Nossa Senhora, a quantidade de maldade que tu vai fazer, o teu Deus é o dinheiro. Sob a liderança dos comunas, formou-se o chamado Eixo da Revolta contra os valores ocidentais. Esse agrupamento que tem Rússia, Irã, Coreia do Norte, principais associados, vem ganhando adeptos e simpatias ao redor do mundo exatamente por desafiar um status quo, liderados pelos Estados Unidos e pela Europa, visto como intrinsecamente desigual e injusto. Não. Os europeus até hoje têm colônias. Não tem nada injusto. Nada injusto em ter uma colônia. Pergunta lá pros colonos o que é que eles acham de mandar, seus produtos baratinhos lá pro Macron na França. Pergunta lá pra Burkina Faso o que é que eles acham. O Níger. Ah, meu Deus. O Brasil, governado pelo PT, é um dos países que expressaram a admiração pelo eixo da revolta, seja por meio de uma política externa que dá razão a agressores quando o agredido é ocidental, seja pelo apreço demonstrado pela liderança do PT, a democracia é filha dos comunas. Isso daí o PT fez da boca para fora. Mas em prática, o PT tá 100% alinhado, ao chamado mundo, a democracia, não, é o Ocidente liberal. O Ocidente liberal, do Biden, do Macron, do Pedro Sánchez, lá da Espanha. Enquanto isso, olha agora, a extrema-direita também se organiza de maneira global contra os valores ocidentais. Na mais recente, CPEC, principal palco de líderes e formuladores do ultraconservadorismo, olha que palavra bacana, ultra extrema, realizada na Hungria, novos ataques foram disparados contra os alvos preferenciais desta turma. A imprensa, o judiciário, os imigrantes, os intelectuais, as minorias em geral e, sobretudo, o Ocidente liberal. O ex-presidente americano Donald Trump
líder inconteste dos reacionários, mandou um vídeo no qual parabeniza os patriotas húngaros que estão na vanguarda da batalha para resgatar a civilização ocidental. Nós estamos na vanguarda do Trump, viu? A gente, inclusive, comentou na íntegra aquele discurso do Orbán em 2014, que é uma aula, né, do que realmente se passa nessa direita antiliberal, né? Iliberal. Não é nem antiliberal, iliberal, como a imprensa gosta de retratar. A civilização ocidental, nomeada por Trump, inclui herdeiros do franquismo espanhol, ou seja, a turma do Vox lá na Espanha, argentinos devotos da motosserra do Milei, os bolsonaros e os representantes de partidos preconceituosos da Itália, a Meloni, Polônia, França, Le Pen, Alemanha AfD, né? Todos em concertação articulada para disputar eleições. A esquerda não está, não. Para o anfitrião, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, vencer as eleições significará colocar fim à inglória era que o Ocidente atravessa. Ou seja, a vitória eleitoral é vista como uma espécie que chancela para o projeto de destruição da mesma democracia que ensejou. Essa destruição se dá por meio da desmoralização dos valores mais caros à democracia, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Mas é a direita conservadora que defende a liberdade de expressão, né? Meramente utilitária para essa gente saudosa de ferozes ditaduras. Na prática, eles defendem não o Ocidente como berço da democracia liberal, da emancipação do indivíduo e dos direitos humanos, acima de nacionalidades, credos e fronteiras. Se entregou, globalistinha safado! Se entregou! É isso que é o Ocidente pra vocês, né? Acima das nacionalidades, esqueça a sua soberania, esqueça o seu credo, jogue o seu Deus na lata do lixo e acabe com as fronteiras. Eita, que se entregou! Agora se entregou com força, viu? Se entregou com força. Deixou o ódio falar mais alto. Tinha que disfarçar melhor, Estadão. Tinha que disfarçar melhor. É contra isso, gente. Esse é o ponto. Esse é o ponto como um todo. O que tem que fazer é ver o que o Estadão defende, o que a Globo e fazer o oposto. É simples. E o que é que eles estão reclamando da gente? E sim, o que é que esses direitosos aí querem? Um Ocidente ultranacionalista. Eu sou patriota, eu gosto do Brasil. Gosto do Brasil. Quer que o Brasil seja uma nação soberana, com controle de fronteira e credo, Deus acima de tudo, com crucifixo em prédio público, para deixar liberar o maluco. Deixar liberar o maluco. Onde é que às vezes não pode usar? Em banco, né? Funcionário assim de grandes empresas, mercado financeiro. Você tá entendendo? E que mais? Fundamentalista. A gente quer fundamentalista. E anti-iluminista, com certeza. Quem falou de iluminista? Quem é que vocês pensam no Brasil? Você é pró ou anti-iluminista? Eu sou anti-iluminista, certeza. E nada menos democrático e liberal que isso. Realmente, eu não sou nada liberal, sou 0% liberal. Como quase todo problema visto com olhos teocráticos, sua solução passa por um Messias. Trump seria o salvador do Ocidente? Como Orbán enxerga a Hungria uma ilha que desafia os progressistas europeus? Ele realmente está desafiando. E Bolsonaro se via como Messias que salvaria o Brasil no sistema carcomido pela política tradicional, pelo esquerdismo e pelo globalismo? Mas foi isso que ele fez, né? E tá ficando claro agora, né? Quem estava contra ele. Para cada um dos extremistas presentes no CIPEC, seus líderes livrarão o Ocidente da inglória do liberalismo. Esses liberais, na verdade, querem o Ocidente que enfrentou os infiéis na cruzada. Isto é, aquele que precedeu o iluminismo e as grandes revoluções políticas que forjaram a ideia democrática contemporânea. É isso aí, é a volta das cruzadas. Vamos lá. Assim como no passado o NZismo e stalinismo tinha como meta implodir a democracia liberal como ideia, o eixo da revolta, e os direitistas e liberais de hoje, é que eu falei, iliberal. Até o termo, rapaz, eu falei liberais, né? Iliberais. É o termo que eles usam. Internacionalmente. É o consórcio internacional. Os valores liberais sobreviveram aos conflitos do século XX ao custo de milhões de óbitos. Mas como se vê, o risco de que venham a perecer está longe de ter desaparecido. Aí, vai ficar meio longo o vídeo de hoje, que eu vou ter que comentar.
Olha o timing das coisas. Estamos comentando no Brasil sobre bolsonarismo moderado, né? Aí você vê o que está sendo comentado. Porque turma, o que é que eles não querem? O que é o bolsonarismo moderado no final do dia? O direcionamento que eles estão tentando dar. Você pode desistir desde que você abrace a nossa agenda. Uma agenda de privataria. Não é privatização, é privataria. É pirataria com privatização. Você junta os dois. É um termo que eu achei que usava a própria esquerda no passado. É o que eles querem praticamente roubar na mão grande as empresas estatais, que já estão prontas, já estão com o prédio construído, né? Tá tudo rodando, tudo bonitinho, pega lá, administra e pega os lucros. Muitas empresas, inclusive, dão lucros. Gente, para e pensa, assim, não é difícil. Quem vocês acham, no mundo de hoje, com as dificuldades que as coisas estão, quem vocês acham que tem condições de comprar qualquer que seja a empresa estatal, qualquer que seja? Tu acha que vai ser um empresário conservador? Ou tu acha que vai ser um empresário do Ocidente liberal? Só pare e pensa nisso. A solução, ela não tá aí. Ela não tá aí. A solução também significa que o Estado vai solucionar todos os problemas de sua vida, mas com certeza a solução não está em vender. Mas com toda certeza, olhando o que se passa no mundo hoje, a solução não tá por aí. Aí que eu falo do time, bolsonarismo moderado. No dia que sai esse editorial, vem lá todo pimpão. Ele, Ciro Nogueira, presidente do PP, o Progressistas. Cirão. A esquerda está extremamente desnorteada. Aí o que o Cirão diz? O Progressistas, sim, para um dissonante nome do Partido Conservador, que preside nacionalmente, que é progressista, nós somos progressistas. Liberal progressista, com certeza você é, Ciro. Francisco Dornelles, ex-governador, senador ministro, deputado constituído, tecnocrata, no melhor sentido, né? Essa turma adora uma tecnocracia, né? Um império da dor e da ordem. No melhor sentido do termo, tornou-se nome da fundação de nosso partido, destinado a estudos e a formação de quadros políticos. A oportunidade de exaltar o nome do grandioso Dornelles é para explicar também que esse não foi um movimento casual. Trata-se de um reposicionamento político do partido, dando-lhe mais clareza ideológica e, com isso, fortalecendo nossa democracia. Olha o time, um reposicionamento surgindo. O bolsonarismo moderado. Vocês sabiam que Ciro Nogueira está cotado para ser vice-presidente? Não vou nem falar quem é que ele quer que seja o presidente da chapa dele. Nem vou falar quem é. Eu não vou dividir a direita. Sabe como é que eu sei disso? Que eu conversei com o ex-ministro de Bolsonaro, certa vez. Ele recebeu uma ligação para saber o que ele achava dessa chapa. Vocês não têm ideia da descaração que às vezes rola. Mas eu nem vou falar mais porque fica aí parecendo fofoquinha, né? Ah, então prove aí. Mostra aí que não é birra sua. Enfim, você pode acreditar na minha boa intenção ou não, que eu tô manipulando vocês. Aproveito a ocasião para apontar um cacoete em que a esquerda brasileira está perdida em meio ao seu labirinto interminável de contradições e mofo histórico. Depois de décadas atuando para silenciar a direita, agora que a direita democrática legitimamente se organiza e se estrutura, só resta a esquerda o insulto vazio. Chamar qualquer movimento que não seja de esquerda extrema alguma coisa, extrema direita, de preferência, ora, um pouco de honestidade intelectual não faz mal, um monte de blá 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 blá. Nós dos progressistas, a imagem sombra de Francisco Dornelles, somos de direita, sim, né? Somos de direita do Ocidente liberal. Entendemos que o Estado deve cumprir seu papel assistencial e, para fazer isso bem, deve concentrar seus recursos e seus esforços nas atividades cruciais para fazer um país melhor no futuro, quais sejam saúde, educação e segurança pública em primeiríssimo lugar. E para fazer isso bem, o governo não deve empreender. Estatais, a experiência mostra, servem mais para produzir escândalos e mordomias para o que estão no poder do que para mudanças e melhorias concretas para o povo na ponta da linha. Ciro Nogueira, tu não estava no governo Bolsonaro? No governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, as estatais, elas foram
pra produzir escândalo? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que Bolsonaro usou estatais pra fazer muita obra pro povo. Minha Nossa Senhora, como teve obra no governo Bolsonaro, viu? Minha Nossa Senhora. Eu não acho que Bolsonaro usou Itaipu pra escândalo. Eu não vi Bolsonaro patrocinando evento tipo Lula, né? Anti-Lava Jato. Como teve a Itaipu. Não foi Lava... O nome não era Anti-Lava Jato, né? Mas era. Que nem a matéria de ontem. Um terço aí do lucro. 2,3 bilhões vão pra projetos socioambientais, ano eleição, né? Eu não acho que esteve no governo Bolsonaro. Mais uma vez, olha o timing das coisas. Assim como foi lá atrás, a turma extremamente revoltada com o PT. Gente, tá acontecendo a mesma coisa. Lá atrás, como o PT aprontou, vieram os liberais e falaram, não, eu tenho uma solução pro PT não aprontar mais. É só vender tudo. Vende pra gente que o PT não vai mais aprontar, a gente não vai... vai estar na nossa mão. Mais uma vez, a turma revoltada com o que o PT está fazendo, surge os liberais. Vende que resolve. Como é o cara que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro falar isso? Então, em tese, deveríamos, como sociedade, pensar em utilizar esses ativos como formar um grande fundo soberano de investimentos e com parceria do setor privado, que constrói mais barato e melhor, rasgar o país de obra de infraestrutura para criar melhor emprego e reduzir o custo do Brasil. Tá, beleza. Agora me explica uma coisa. Como é que é estatal? No Brasil é ruim, mas fundo soberano de investimento é bom. Porque quando eu penso em fundo de investimento, seria tipo os fundos de pensão. O que vem na cabeça de vocês quando eu falo de postales? Você lembra de postales? Fundo de investimento, não é o fundo previdenciário lá dos Correios? O que passa na cabeça de vocês? Esse nome postales, né? Ele não tem nada a ver com escândalo, né? Nada. Esse Ciro Nogueira, ele tá doido pra ser convidado por um evento do Mubadala. Ele conhece o Mubadala, aquele fundão de investimento gostoso que tá comprando tudo no Brasil. Tudo! Inacreditável. Tudo eles estão comprando. Aí você gosta, né, Cirão? Rapaz, Ciro, ele tem um amor platônico aí por uma galera de um banco de ter letras. Eu fico de cara. E assistência social? Não, a gente também é totalmente a favor, né? Foi no governo de direita ou no de esquerda que houve a maior distribuição de programas sociais da história do país em virtude da pandemia. Mérito da sensibilidade social presidente de Bolsonaro. Uai, eu não entendo. Aí você elogia Bolsonaro, mas você fala que tudo só serve pra corrupção. Na hora de tirar onda, na hora de fazer um elogio, fazer um aceno pra trazer os votos, né? Aí vocês querem. Mas na hora de implementar um projeto de país é o prédio de vocês. As esquerdas no mundo estão extremamente perdidas e no Brasil, mais do que nunca. Mas isso é problema delas. Nós somos extremamente nada, a não ser extremamente brasileiros, e acreditamos que os principais liberais... os princípios liberais, os mesmos defendidos por Donelles em suas múltiplas encarnações na vida pública do país, são um caminho nítido e seguro, um caminho conservador... Não. Mas não reacionário, um caminho progressista para o Brasil. Ciro Nogueira defendendo valores liberais no dia que o Estadão posta um editorial importante sobre um assunto que até então ninguém na mídia nacional vinha relatando, coisa que quando a gente comenta é texto de internet, é tweet, é vídeo, pega aqui, olha isso, olha aquilo outro, olha o que está acontecendo, gente, vem acompanhando, está se passando. Se isso daqui é coincidência... eu sou o pica-pau. Pelo amor de Deus, né? Tá óbvio. No timing do bolsonarismo moderado. Quem que vocês acham que é o candidato do Bolsonaro moderado? Faz outra coisa, outro teste. Já falei mil vezes. Quem é o porta-voz do mercado financeiro na imprensa brasileira? Lauro Jardim. Onde foi que saiu a nota? Que quem estampa a nota é o Ciro Nogueira, com outros políticos. Mas o Ciro não tem um espaço grande. Sabe o que a nota dizia? Que teve um encontro com políticos. E ficou acertado, tem que ficar acertado que tem que ser um candidato só em 2026 e sair dali. O candidato tem que sair dali. Pois pra mim o candidato tem que sair da cabeça de Bolsonaro. Só pra jogar água no caminhãozinho dessa galera. Se vocês não estão achando que tem algo estranho, acho que estranho tá vocês. E aí,
Saiu esse texto também ontem, do Celso de Rocha Barros. Olha a descrição dele. Servidor federal, doutor em sociologia, autor do livro PT, uma história, ou seja, petista. O que modera é golpista preso. Ele aqui está respondendo o Joel Pinheiro e colocando na mesa as tratativas, as cláusulas do acordo. Vocês querem um bolsonarismo moderado? Ok. O acordo é esse. Ou segue esse acordo ou não tem espaço. Joel tem razão em dizer que muitos movimentos radicais de esquerda moderaram suas posições. O PT é muito moderado, né? PT, tô cheio de guerrilheiro, mas todo moderado. Pois bem, quem na esquerda sul-americana não moderou? O chavismo. Por quê? Porque era um movimento militar, como é o bolsonarismo, igual a Chaves e Bolsonaro. Entre os eleitores de Bolsonaro, a gente é razoável, brasileiros decentes e capazes, que tem todo o direito de participar da política brasileira. Ponto. A direita democrática deve lutar por seus votos, recrutá-los como militantes, lançá-los como candidatos, ouvi-los na formulação de seu programa. Nenhum deles precisa deixar de ser direita. Agora a tarefa da direita moderada é fazê-los deixar de ser bolsonaristas. Se ela não é forte o suficiente para fazê-los mudar de ideia sobre o Jair, não vejo por que seria forte o suficiente para moderá-los no governo. O que eu vejo todo dia é que no Brasil só é proibido ser conservador e bolsonarista. Então eu sou conservador e bolsonarista. Se essa turma não quer, é o que eu quero ser. O que essa turma não aceita é o que eu quero ser. Porque se esse cara tá do lado da rua, eu tô do outro. Se o Estadão tá do lado, eu estou do lado contrário. Não preciso ser um gênio. É só seguir aquela máxima de sempre. Se a Globo defendeu, é porque é ruim. Se a Globo defendeu, é porque é ruim. Se o petista tá defendendo, é porque é ruim. Quando minha geração fez o trajeto da moderação do marxismo para a centro-esquerda, nós só ganhávamos medalhinha de centrista quando virávamos o Tony Blair, o Palocci, algo assim. No Brasil de 2024, se o direitista aparece dizendo que tem ereção sem pensar no Ustra, todo mundo já grita, ó só, reencarnou o Tancredo. Bolsonaro está solto e fazendo comícios. A bancada do golpe preside comissões importantes no Congresso e recruta apoio nos Estados Unidos para a próxima ofensiva contra a democracia brasileira. A normalização do bolsonarismo precisa ser revertida, não aprofundada. Tá aí. Tinha muita coisa que eu quero mostrar pra vocês. Já tá com hora e 12. Tem 5 vídeos aqui do bicho lascando a piaba no Lula. Só de sandalhada e de mão aberta. Mas a gente comenta isso amanhã. Mas ver o Brasil hoje, a crise que o Lula enfrenta, depois do fracasso do 1º de maio, que não foi um ato aleatório, falei pra vocês, não consigo ter a leitura completa dele. Pra mim, tá no rol do 26 de maio de 2019, o 9 de setembro de 2021, e você tem essa. Acho que vai ser um marco histórico de uma mudança de percepções. Não consigo bater o martelo. Então, no meio dessa crise, no momento em que Bolsonaro não aparece na imprensa, quando aparece Bolsonaro está sendo ovacionado na AgriShow, o que a gente viu, onde o porta-voz do mercado financeiro, o Estadão, né, o porta-voz do liberalismo tá aí, gritando de ódio. Do outro lado, uma fã de Bolsonaro moderado. Foi o Joel falar isso, ele foi levado na Globo News. Pra mim tá claro que o momento pra direita tá cada vez melhor. E um desses vídeos do Rio Costa da Pimenta fala sobre isso, fala sobre as eleições, fala sobre o que ele tá achando que vai acontecer em relação aos candidatos de Bolsonaro e sobre a direita. Acho que o nosso caminho, gente, ele é meio difícil, porque tem que se esforçar, tem que estudar, tem que aprender. Mas eu tenho, assim, a convicção que a gente tá no lado certo. Tem hora que eu fico assim, pô, será realmente tá do lado certo? Será que tá sendo meio intransigente? Eu acho que a gente tá do lado certo, viu? Acho que a gente tá do lado certo da história. É olhar, ver o passado, tentar fazer uma autocrítica mínima das coisas, não ver nenhum tipo de assunto como dogmático. Ah, isso aqui com uma posição de fé. Não se questionar o que está acontecendo, se questionar sobre o que passa, para assim te formar, né? Realmente um arcabouço de ideias. Enfim, né? Não tenho certeza que vai ter suas discordâncias, mas eu coloco para vocês o que eu penso, o que eu acho que dá certo. E eu acho que, ainda que vocês discordem de mim, você vê também minha boa vontade na hora de expor qualquer coisa, que eu sempre estou expondo com base, poxa, em algum material, né? Não é tirando da cachola uma coisa que, aí eu cheguei nessa conclusão. Por quê? Porque eu cheguei, não, eu sei explicar como eu cheguei na minha conclusão, na maior parte do tempo, né? Eu tento rastrear a origem das minhas ideias e vem
explorando isso daí tem um bom tempo. Vamos observar, porque o momento... É mais um vídeo que a gente termina na boa. Bom, né? Fala a verdade, a gente tá na sequência aí, eu já tô ficando mal acostumado, meio assim, né? Tem uns 10 dias, que tá bom o cenário, né? A esquerda cada vez pior, a direita cada vez melhor. Beleza que não tem assim, uma grande mudança concreta, mas você sente assim, né? No ar dos tempos. Você vê, pô, a coisa tá mudando, né? A coisa tá dando uma mudada, tá dando uma mudada. As preocupações, os assuntos que a imprensa tá colocando na mesa. A observar. Vou mandar o vídeo da Marina. Os outros vídeos vai ver amanhã. Não tem como não ver esses vídeos. Eu já postei todos no Twitter, mas amanhã a gente vê junto e comenta, né? Os comentários extras. Só botei uns... Não sei, se você for lá, já vai ter os vídeos, recortes, postei todos. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser um tiquinho mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpaim.com/BR, onde tudo está sendo registrado desde janeiro de 2023. Quem assina agora já tem acesso a todos, porque nós não vendemos um livro. Nós vendemos a ideia, né? O projeto. Vocês estão financiando o projeto. Então, quem está desde o início, está ajudando desde o início. Eu sou muito grato. E eu acho que a pessoa está acreditando nesse projeto, né? Então, o cara que entrou agora quer ter acesso a tudo. Tem acesso a tudo. Todo de janeiro até agora. Fica até meio chato, né? Porque fica vantajoso você só assinar depois, já tem muitos. Mas prefiro acreditar nisso do que olhar, né, a questão, falar, seria muito mais, acho que, rentável vender cada livro. Não, assina uma vez, tem acesso a todos. O importante é a informação indo pra frente e vocês já estão apoiando. Volta amanhã, compartilha esse vídeo. Eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!